Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Bom, para mim é uma alegria poder, pela primeira vez, estar aqui na igreja de Aveiro. Um prazer muito grande dividir a mensagem do Senhor convosco nessa manhã. Eu já estive aqui em Portugal pela primeira vez em 2019, a convite do nosso amigo Rubem Fernandes, da igreja de Espinho. Fiz uma semana de oração lá, também preguei na igreja de Almada, lá em Lisboa, na região de Lisboa. Voltamos, minha esposa e eu, no ano passado, em Espinho mais uma vez. Também preguei lá na igreja de Queluz e é a primeira vez que eu visito aqui a igreja de Aveiro. Então, uma alegria, um prazer imenso. Esse ministério chamado Última Verdade Presente é um ministério de produção de conteúdos nas redes sociais, e também, principalmente, eu diria, um ministério de pregação. Eu sempre costumo dizer que os conteúdos nas redes sociais servem apenas para as pessoas conhecerem o trabalho que eu desenvolvo, mas o trabalho verdadeiro é o que nós praticamos nas igrejas. E então, eu tenho exercido essa atividade há 8 anos, visitando igrejas, fazendo programações. Já tive o privilégio de estar algumas vezes aqui pela Europa e dessa vez eu não vim de forma especial para pregar. Eu acredito que o Rubem já deve ter dito a vocês que nós estamos aí envolvidos num projeto onde estamos gravando a série, agora sim, né? A minha voz é tão forte que às vezes eu não sei se eu estou usando microfone ou não, irmãos. Eu me confundo, de verdade. Estamos aí gravando uma série do livro O Grande Conflito. Uma série de 4 temporadas a princípio. E graças a Deus, ontem nós chegamos da Itália e conseguimos concluir o primeiro desafio desse projeto, que foi gravar os 8 primeiros episódios dessa série. Agradeço àqueles que estavam orando, foi um grande desafio, bem intenso, muito cansativo, mas foi uma bênção e um privilégio pisar em alguns lugares que homens e mulheres de Deus que marcaram a história do cristianismo pisaram e estiveram ali. Bom, sem mais delongas, a mensagem de hoje que vou compartilhar com vocês se chama A Última Verdade Presente. Não é um merchandising do meu ministério. Nós vamos ao longo do tema compreender, inclusive, a razão pela qual o meu ministério se chama Última Verdade Presente. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de convidá-los a fecharem os olhos, assim como estão, e vamos falar com o nosso Senhor mais uma vez. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o Senhor pelo privilégio de podermos agora abrirmos a Tua Palavra e sermos alimentados pelo pão da vida. Não é porque eu estou aqui, mas eu creio que o momento mais importante do sábado é justamente estes minutos onde nos reunimos em distintas igrejas adventistas espalhadas pelo mundo para ouvirmos a pregação da Palavra de Deus. Esse livro pode parecer até um livro qualquer, um livro comum, porque ele é feito de papel e tinta como tantos outros livros, mas ele não é um livro comum. Quando nós abrimos este livro, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, nós estamos abrindo aquela que eu creio e que nós como adventistas acreditamos ser a palavra do Deus Todo-Poderoso. E ela será aberta agora, Senhor. E é por isso que eu peço a Ti que aqui atrás desse púlpito, tudo aquilo que em mim ainda resta de humano, terreno, todo orgulho, egoísmo, que ainda houver no meu coração, que sejam lançados no pó, para que atrás desse púlpito a minha vida esteja escondida espiritualmente atrás da rocha da eternidade que é Cristo Jesus. Que eu diminua e que Ele cresça através da pregação da Tua Palavra. E que ao sairmos daqui nesta manhã,
que saiamos com a certeza de que nós viemos e tivemos um encontro com Deus Todo-Poderoso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Abra então a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura dos versos 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A palavra servo, no idioma original aqui do Novo Testamento, que é o grego, significa literalmente escravo. E de acordo com alguns comentaristas, alguns eruditos do Novo Testamento, na época de Jesus havia algumas famílias que eram mais abastadas, mais endinheiradas do que outras, e que dentre os escravos que possuíam, havia um escravo que era uma espécie de gerente ou administrador dos demais escravos da família. Abrindo um pequeno parênteses aqui, embora na lição da escola sabatina nós já tenhamos explorado um pouco disso, é sempre importante dizer que nos tempos bíblicos o modelo de escravidão que existia não é aquele que nós conhecemos. Na nossa história um pouquinho mais contemporânea, especificamente aquilo que chamamos de tráfico negreiro, onde Portugal, Espanha, Inglaterra praticaram uma modalidade de escravidão voltada mais a questões étnicas e raciais. E nos tempos bíblicos, embora houvesse sim escravidão, e em momento algum nós encontramos na Bíblia alguma declaração reprovando a escravidão, se não textos apenas orientando como os escravos deveriam ser tratados, é importante lembrar que a escravidão bíblica era um modelo diferente daquele que nós conhecemos. E então, nos tempos de Jesus, havia famílias que detinham escravos. E como eu disse, entre os escravos da família havia um administrador. E na ausência do chefe da família, o pai, o marido, quando ele se ausentava do lar, por razões diversas, esse escravo administrador era encarregado de alimentar e cuidar dos demais escravos da família. Porque as famílias tinham interesse de que os escravos estivessem bem nutridos, bem alimentados, robustos, a fim de exercerem bem as tarefas do lar. E por essa razão esse escravo tinha a responsabilidade de cuidar dos demais escravos da família. Jesus então toma emprestado esse contexto social da época a fim de ilustrar uma lição espiritual para a igreja, onde Ele é o Senhor e se ausentou daqui dessa terra ao voltar para o céu. Mas Ele deixou cada um de nós que um dia fomos batizados, e para quem não sabe, o batismo não é apenas um banho de água significando um novo nascimento, não. O batismo também significa que o pastor, quando ele impôs as mãos sobre você, sobre a sua cabeça, ele impôs as mãos da ordenação a um ministério. Sabia disso? Todos aqueles que um dia foram batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia foram batizados e ordenados a um ministério. É o que o apóstolo Paulo chama de ministério da reconciliação. Todos nós fomos convidados por Deus a reconciliar pecadores com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos nós temos um ministério. E nesse sentido, Jesus diz que ao voltar aos céus, Ele nos deixou como escravos dEle, como servos dEle, encarregados de alimentar bem as pessoas que vivem no nosso mundo. Eu espero que você já esteja entendendo que o alimento aqui não é o alimento físico.
Eu sei que nós temos sim responsabilidade e para isso temos ministérios dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a ADRA e a ASA, que têm uma responsabilidade social de alimentar pessoas, de cuidar fisicamente daqueles que mais necessitam, é óbvio. Mas no contexto aqui, Jesus está apresentando uma realidade espiritual, onde o alimento significa, e você vai lembrar bem das palavras de Jesus no deserto da tentação, quando ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Então o que Jesus está aqui dizendo é que nós, como escravos, como servos dele, na sua ausência, quando ele voltou para o reino dos céus, temos a responsabilidade de dar algum pão, algum alimento, alguma palavra, alguma mensagem especial para as pessoas que vivem na sua época. Eu não sei se aqui vocês também têm esse provérbio, mas lá no Brasil nós temos um provérbio que dizemos que pela manhã deveríamos comer como reis, no almoço como príncipes e à noite como mendigos. Isso serve para ilustrar a ideia de que há um alimento devido para cada época. E quando Jesus diz que os servos dele deveriam dar o sustento para o seu tempo, o que ele quer dizer é que há uma mensagem especial para cada geração do planeta Terra. E a pergunta é: qual seria a mensagem mais importante que nós, como adventistas do sétimo dia, vivendo no século 21, no ano de 2023, aqui em Portugal, na cidade de Aveiro, deveríamos dar às pessoas dessa região, ou dessa geração? O interessante é que Ellen White, comentando justamente essa passagem que nós acabamos de ler, e eu acho esse texto espetacular, ela diz assim: estes são os sábios e fiéis servos do Senhor, que dão o sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência à sua geração. Meus amigos, esse texto me faz tremer, vibrar na realidade cada célula do meu ser. Porque imaginar que o bastão que uns dias esteve nas mãos de Enoque, Noé, Abraão, Moisés, João Batista e tantos homens e mulheres de Deus, hoje foi colocado nas suas mãos, eu não sei para você, mas para mim me faz sentir uma grande responsabilidade. E Ellen White diz que assim como cada um deles deu a mensagem especial para a sua época, ou seja, o alimento para o seu tempo, a nós também cabe a missão de entendermos qual é o alimento que as pessoas estão esperando para comer aí fora. Que pão seria esse? Que mensagem seria essa? A verdade é que os nossos irmãos evangélicos têm o costume de dizer que nós, adventistas do sétimo dia, inventamos uma expressão para justificar o senso de missão que nós temos como igreja, que é a expressão verdade presente. E eles dizem que isso é uma invenção dos adventistas do sétimo dia. Eu quero dizer a vocês que não. Primeiro, nós acabamos de ver em Mateus 24 o próprio Jesus expressando a ideia da verdade presente, ao dizer que há um alimento para cada tempo. Só que o apóstolo Pedro, ele vai agora conceituar essa ideia que Jesus apresentou lá no sermão profético de Mateus 24. E o apóstolo Pedro, em uma das versões bíblicas que temos em português, disse assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade o quê? Presente. Ou seja, a verdade presente não é uma invenção da Igreja Adventista do sétimo dia, é um conceito bíblico, é uma terminologia bíblica e é teologicamente comprovado pela palavra do Senhor.
De tal maneira que Pedro aqui está dizendo que não basta eu conhecer a verdade presente, eu devo estar confirmado nela. E você sabe o que significa estar confirmado na verdade presente? Significam 3 coisas. Você precisa conhecê-la, vivê-la e pregá-la. Somente assim nós estaremos confirmados nesta que é a verdade mais importante que existe para cada geração. E agora me ajudem. A verdade presente é a verdade mais importante para que momento da história? Para quando? Eu não estou subestimando a inteligência de vocês, tá bom? Não se preocupe. Eu só estou interagindo um pouquinho aqui para não virar um monólogo esse sermão. Para quando a verdade presente, ela é a mensagem mais importante? Para que momento? Para agora. Para o momento exato da história que vivemos. Isso é fundamental, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, por exemplo, de um evangelho eterno. E diferente da verdade presente, o evangelho eterno sempre existiu, existe hoje e nós continuaremos estudando a mensagem do evangelho para sempre, por toda a eternidade, porque ele não tem fim. Ellen White, inclusive, chega a dizer que a mensagem da cruz será objeto de estudo para todo sempre, pelos séculos sem fins. A verdade presente não. A verdade presente ela é uma mensagem para agora, para o momento exato da história que nós estamos vivendo. E dentre muitas citações de Ellen White sobre esse tema, eu separei uma delas apenas aqui nessa manhã. E é a minha favorita, onde ela diz na meditação matinal nos lugares celestiais que diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia. Onde? Nas cidades, nos caminhos e valados. E ela conclui: o mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. Presta atenção no que esse texto está dizendo. As pessoas não estão aí fora esperando para ouvir mensagens do tipo teologia da prosperidade, teologia do coaching, mensagens psicoterapêuticas, batalha espiritual. Nós temos uma igreja que foi fundada lá no Brasil, eu sei que aqui na Europa também tem alguns países, onde os demônios são entrevistados no púlpito das igrejas. E aí você olha para mim e se pergunta: mas irmão, se o texto diz que as pessoas estão esperando para ouvir a mensagem da verdade presente, por que então essas igrejas só vivem lotadas? Eu te explico. Não é o nosso tema de hoje. Eu tenho um sermão só falando sobre isso. É porque todo ser humano, intrinsecamente a sua própria natureza, tem necessidade, sabe do que? Religião. O ser humano, ele é naturalmente religioso. Deus nos criou com uma inclinação religiosa em nossas vidas. Tanto é que o livro de Eclesiastes nos diz que foi ele quem colocou a eternidade no coração de quem? Você lembra? Do homem, do ser humano. Nós não nos contentamos com aquela história que eu aprendi na minha infância, lá no Brasil. Nós tínhamos uma matéria no ensino básico, infantil, chamada Estudos Sociais ou Ciências Sociais. E nesta disciplina eu aprendi que o ser humano, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Me desculpe, nenhum ser humano se contenta com essa explicação para a vida. Todos nós temos necessidade de algo que nos dê significado, sentido, razão, propósito para viver. Isso é comprovado cientificamente, não é o meu tema aqui, como eu disse. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, estude os livros de Jung e de um dos psicoterapeutas mais espetaculares que eu li nos últimos anos, que é um psiquiatra chamado Viktor Frankl, o criador da logoterapia. E ele chegou à conclusão, dentro dos campos de concentração, ao observar pessoas que se comportavam de maneiras diferentes dentro do campo de Auschwitz, que é o mais terrível de todos, ele chegou à conclusão de que aqueles que melhor conseguiam lidar com o sofrimento eram aqueles que tinham algo que ele chamou de sentido de vida. E sentido de vida nada mais é do que religião. Religião. E por essa razão, todo ser humano vive de um lado para o outro, correndo atrás de algo que dê significado para a sua vida. Trabalho, dinheiro, sexo, drogas, bebidas, relacionamento, viagens e etc. E muitos vão para quaisquer religião ou religiões. E é por isso que as igrejas vivem cheias.
Só que Ellen White diz aqui bem claro, de acordo com o que vemos pela palavra, que o mundo todo, na verdade, está esperando para ouvir a mensagem da verdade o quê? Presente. É isso que as pessoas estão esperando. A verdade presente. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, eu acho importante para nós entendermos a seriedade do que estamos tratando. Porque algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: irmão Jefferson, eu passo o ano inteiro, a metade do ano pelo menos eu passo fora da minha casa. Dormindo em travesseiros diferentes, comendo comidas diferentes, em lugares diferentes, às vezes em lugares espetaculares e outros nem tão bons. Com pessoas diferentes, culturas diferentes e por aí vai, longe da minha esposa muitas vezes. E alguns chegam para mim e me perguntam: irmão, você não se cansa dessa vida? Essa vida de missionário, essa vida de pregador, de um dia estar num lugar e daqui a pouco está no outro, você não se cansa disso? E eu digo: amigos, eu não tenho nem direito de me cansar como um missionário e um pregador da palavra. Porque a maneira como eu vivo hoje como pregador do Evangelho é muito mais cômoda do que a forma como os meus antepassados viveram ao anunciar a mensagem do Senhor. Hoje eu tenho um avião que me leva de um lado para o outro rapidinho, de maneira confortável, tenho um carro, tenho WhatsApp para falar com a minha esposa quando eu fico longe dela. E a pergunta então é a seguinte: o que fez ao longo da história da igreja com que homens e mulheres dessem a vida pela pregação do Evangelho? O que será que motivava essas pessoas? Não sei se você nunca se perguntou isso. Pessoas a deixar o seu conforto, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, para anunciarem o Evangelho em lugares inóspitos, difíceis e muitas vezes em condições terríveis de se viver. Um dos últimos lugares que nós visitamos agora, gravando o documentário, foi a prisão mamertina do apóstolo Paulo, onde ele ficou em Roma. Meus amigos, ali dentro daquele lugar eu fiquei refletindo um pouco sobre o que esse homem enfrentou ali, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, onde ele escreveu a carta de 2 Timóteo para chegar até nós hoje e nos trazer tanta esperança para o porvir. E a pergunta é: o que levou esses homens a darem a vida pela pregação da mensagem mais especial para a época que eles viveram? Eu tenho uma tese aqui, eu quero compartilhar essa tese com vocês rapidamente. E a minha tese começa aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 13, onde Paulo vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. O que significa dizer que a condição primária para uma pessoa ser salva é que ela invoque o nome de quem? De Jesus, o nome do Senhor. O que me leva também a concluir que todos aqueles que não invocarem o nome de Jesus estão o quê? Estão o quê? Perdidos. Perdidos. Eu sei que isso não é muito politicamente correto falar na sua geração, que é a geração do pluralismo religioso. É a geração que diz que Deus é um só e não importa a placa da igreja, porque todos os caminhos te levarão ao mesmo Deus. Mentira. O cristianismo é a religião mais... Eu não estou falando de adventismo aqui agora, vamos sair um pouco para fora das portas da igreja adventista, eu estou falando de cristianismo. E o cristianismo é a verdade absoluta com V maiúsculo. Porque o cristianismo diz que não tem um caminho, o cristianismo diz que tem o caminho, a verdade e a vida, e é o Senhor Jesus Cristo e ninguém mais. E eu sei que isso não é politicamente correto dizer em nossa geração. Mas Paulo tinha a consciência de que todos aqueles que não conhecem o nome e não invocam o nome de Jesus estão perdidos. Isso fazia Paulo. Sair do seu conforto, do seu aposento, da sua comodidade para anunciar o Evangelho em outros lugares. E não era só Paulo. Vejo aqui, por exemplo, Hudson Taylor, missionário na China. A China, um país ateu, perseguidor da fé cristã, até os dias de hoje, cristãos que vivem lá têm muitas dificuldades nesse país. E Hudson Taylor, justificando a sua ida para pregar o Evangelho na China, vejam o que ele disse: eu jamais pensaria em ir para a China se não cresse que os chineses estão perdidos e necessitados de Cristo. Um dos exemplos que mais me tocam é o desse homem chamado John Knox, reformador escocês. Esse homem estava tão comprometido com a pregação da verdade mais importante para a sua época, que era a mensagem da reforma, que muitas vezes ele ficava sem comer por dias, de tal forma que a sua esposa certa vez chegou a ele e disse assim: meu amor, venha comer. Ao que então ele respondeu: como eu posso comer com o meu povo padecendo?
eu tenho que orar: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Quantos de vocês já oraram dessa maneira por Portugal ou por Aveiro? Vocês, meus amigos do Brasil e de outros países, Angola, e de outros países da África que estão aqui, que migraram para esse lugar. Quantos de vocês e de nós já clamaram assim por estas terras que acolheram vocês aqui, nesse país? Ó Deus, entrega esse país nas minhas mãos, Deus, ou eu morro. Entrega, Deus, o bairro onde eu moro, o distrito onde eu moro, a freguesia onde eu moro. Deus, entrega esse povo nas minhas mãos, Deus, ou eu morro. Para vocês terem ideia, na época de John Knox, a Escócia estava em guerra contra a rainha da Inglaterra, contra a Inglaterra. E a própria rainha da Escócia, que na ocasião era católica, disse que tinha mais medo das orações de John Knox do que os canhões da rainha da Inglaterra. Tamanho poder da oração deste grande reformador escocês, comprometido com a noção de que nós estamos aqui para anunciar a verdade mais importante para a geração e a época da história que vivemos. O outro homem que me inspira é um pioneiro adventista do sétimo dia, que é o pastor John Nevins Andrews, o primeiro missionário da igreja adventista enviado inclusive aqui para a Europa, na Basileia, para desbravar o continente europeu com a mensagem adventista. Se vocês estão aqui hoje como adventistas do sétimo dia, foi graças a esse homem, John Nevins Andrews, que deixou metade da sua família na sepultura nos Estados Unidos, que veio a este continente com uma filha de 8 anos e um filho de 12 anos, anunciar a mensagem do advento, vivendo em condições insalubres, difíceis e comendo muito mal, tanto é que morreu muito cedo. Ele morava no porão de uma casa e dividia o aposento com uma impressora, porque ele pregava cerca de 3 vezes por dia e à noite, nas horas que lhe restavam, ainda com sono, ele aproveitava para escrever artigos para a revista adventista dos Estados Unidos e aqui também na Europa, que eles começaram a imprimir. E já no final da sua vida, com tuberculose, delgado, fraco, incapaz de escrever, no seu leito de morte ele chama o seu filho e ele diz: filho, eu quero escrever o último artigo para a igreja adventista lá dos Estados Unidos. E num trecho do artigo, ele disse as seguintes palavras: nunca me impressionei mais com a importância da obra na qual estamos empenhados no tempo presente. O meu coração está preso a ela, e numa obra tão sagrada eu alegremente gastaria e me deixaria gastar. Veja só que exemplo fenomenal, irmãos. Essas pessoas que me perguntam se às vezes eu não me canso, quando eu leio essa frase de Andrews, eu digo para elas: amigos, eu tenho prazer em gastar a minha vida na pregação do Evangelho. Se for para eu me gastar, porque é verdade, que nem eu saí de lá do Brasil, eu moro na região sul, uma região mais fria, estava 3 graus no dia que eu vim aqui para Portugal, nós chegamos aqui, estava bastante quente, isso é muito comum para mim. De repente eu estou num lugar muito frio, e eu chego num lugar muito quente, e durmo muito tarde, e tenho que acordar cedo, de madrugada, às vezes não como tão bem, e é muito normal eu acabar ficando debilitado, com a saúde debilitada, normal. Mas quando eu vejo essas palavras do pastor Andrews, eu me motivo, porque é melhor eu gastar a minha vida no altar do Senhor do que gastar a minha vida no mundo lá fora. E ele ainda conclui: almas estão perecendo, as quais agora estão sendo alcançadas. O tempo para o trabalho é curto, e a noite em que ninguém pode trabalhar está próxima. Vejam então, para a gente concluir e fechar o parênteses aqui, o que motivava esses homens e mulheres de Deus a pregar a mensagem mais importante nas suas épocas era a consciência de que, destituídos da verdade presente, as pessoas que vivem na sua geração estão perdidas. Se Jesus voltasse hoje, onde estariam os seus colegas de trabalho, que não estão aqui? Onde estaria o seu pai e a sua mãe, seu irmão, seus amigos da escola, os seus vizinhos que você gosta? Onde eles estariam hoje? Voltando aqui agora à questão da verdade presente, vou passar rapidamente por isso. Eu quero mostrar a vocês que a verdade presente não é algo exclusivo da nossa geração, não.
Se nós viajássemos aqui em cada geração da história da igreja, nós veríamos que em cada época Deus enviou uma mensagem especial. Aqui, por exemplo, nós começamos com Adão. Foi a primeira vez que Deus enviou uma verdade presente, depois da queda. É o que nós chamamos de proto-evangelho, em Gênesis 3, versículo 15. Você lembra do texto? Quando Jesus disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Mas passados 1656 anos depois, chegamos na época de Noé. E agora a verdade mais importante que Noé deveria pregar na sua geração por 120 anos, qual era? Você lembra? Qual foi a mensagem que Noé teve que pregar durante 120 anos? Que o mundo seria destruído por águas de quê? Dilúvio. Avançamos um pouco mais, chegamos na época de Abraão. E a verdade mais importante que Deus enviou para Abraão e repetiu várias vezes é que através de Abraão, Ele daria a Abraão uma grande nação. Na época de Moisés, a verdade mais importante é que Deus libertaria o povo do Egito e os levaria para uma terra que mana leite e o quê? Mel. Esses dois aqui são os personagens que mais me ajudam a entender como a verdade presente é exclusiva para cada época. Porque enquanto Esdras dizia para o povo: vá para a Babilônia, essa foi a verdade presente na época de Esdras. Não resistam ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é o meu servo, disse Deus, eu vou usá-lo para repreender vocês. Portanto, a mensagem de Esdras é: vá para a Babilônia, de Jeremias, vá para a Babilônia. Mas 70 anos depois do cativeiro babilônico, a mensagem de Esdras era diametralmente oposta à mensagem de Jeremias. Enquanto Jeremias dizia: vá para a Babilônia, Esdras dizia: sai de Babilônia, volte para Jerusalém. E assim, em cada época da história, Deus enviou uma mensagem especial. João Batista, arrependimento e a primeira vinda de Jesus. Na época de Martinho Lutero, vocês lembram qual foi a verdade mais sublime que Lutero pregou durante seu ministério? Qual foi a verdade mais importante da reforma? Qual, Carlos? Sola Escritura, salvação pela fé, a Bíblia como palavra absoluta de Deus. Meus amigos, e perambulando lá por Roma, visitando alguns lugares para gravar esse documentário, nós vimos cada coisa que me fez entender a importância daquilo que esses homens fizeram quando nós chegamos na igreja que fica a chamada Escada Santa, que os fiéis sobem os degraus daquela igreja de joelhos, crendo que ali receberão uma indulgência plenária para o perdão total dos pecados deles, que inclusive Lutero subiu na escadaria daquela igreja. Nós chegamos ali para fazer uma gravação, e sabe o que estava acontecendo? Um grupo de freiras estava subindo aquelas escadas de joelhos. Eu registrei aquela cena. Foi um dos momentos que mais me doeu o coração, ver aquelas pessoas acreditando que aquelas obras humanas, aquele ritual humano, seria capaz de dar a elas o perdão e a salvação que só Jesus é capaz de oferecer. E quando Martinho Lutero descobre uma Bíblia acorrentada na biblioteca de Erfurt, a universidade onde ele pregava, onde ele estudou, onde ele começou a mudar a sua vida e a nossa vida até os dias de hoje, ao subir aquela igreja de joelhos, ele ouve uma voz que mudaria completamente a história do cristianismo em todo o mundo. E a voz dizia para ele o seguinte: Lutero, o justo viverá pela fé. E Lutero agora se torna o grande bandeirante da mensagem protestante que inundaria o mundo com a glória do Senhor. E a mensagem era: você não precisa de papa, não precisa de padre, não precisa de indulgências, não precisa ir para Roma, não precisa de nada, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Que bálsamo para aquela geração. Verdade presente? Esse homem aí que vocês conhecem muito bem, Guilherme Miller, qual foi a mensagem mais importante que Miller pregou na sua geração, que fez com que ele deixasse a sua fazenda para pregar essa mensagem? Qual foi? O segundo advento, a segunda vinda do Senhor Jesus. Até que então, nós chegamos onde me interessa aqui para o nosso sermão de hoje. Esse ato de tempo, que nós chamamos de tempo do fim, ou fim dos tempos, ou últimos dias, como preferir, ou consumação dos séculos. E a pergunta que ainda está suspensa aqui no nosso tema é:
qual é a mensagem mais importante para a história desta geração, a minha e a sua geração? Porque eu não sei você, eu acredito de todo o meu coração que em nossa geração nós veremos Jesus rasgando as nuvens dos céus e voltando em poder e grande glória. Eu acredito nisso. E é por isso que eu tenho dedicado a minha vida a esse ministério. Eu esqueci de dizer, eu não sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O meu ministério é um ministério voluntário. Eu me dedico a ele, em novembro completará 8 anos. Me dedico a ele. E alguns ficam curiosos, né? Mas então como é que você vive? Eu estou 8 anos vivendo pela fé, sustentado por Deus, com pessoas que doam ao ministério, que ofertam de maneira voluntária. E é assim que eu tenho vivido durante esse tempo, porque eu escolhi, junto com a minha esposa, até por uma dívida que eu tenho com Deus, pregar nessa igreja, para a igreja que eu amo, e para os meus irmãos que eu amo, e fora dessa igreja também, a maior esperança da minha vida, que é ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Qual é então a mensagem mais importante agora para o tempo do fim? Eu não vou ter tempo de passar por isso daqui com vocês, nós vamos precisar saltar esse tópico da mensagem, mas eu lanço um desafio especialmente para os jovens daqui dessa igreja, que é o desafio de você conhecer a sua geração. É importante nós conhecermos a geração para quem pregamos a mensagem, sabe por quê? Hoje nós temos 2 extremos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos o extremo daqueles que conhecem a mensagem, mas não conseguem comunicá-la porque não conhecem a geração que vivem. Querem comunicar a verdade presente da mesma maneira que se comunicava há 30, 40 anos atrás. Tanto é que hoje dentro da igreja nós temos umas 4 gerações convivendo ao mesmo tempo, onde os mais idosos querem matar os mais velhos e os mais novos, e os mais novos querem enforcar os idosos da igreja, não é assim? É uma guerra dentro da igreja adventista. Um choque geracional. Porque alguns não entendem que também é importante você conhecer a sua geração. Comunicar o Evangelho hoje não é a mesma coisa do que você comunicar o Evangelho há 40 anos. Aliás, aqui na Europa, de maneira especial, vocês vivem em um continente que cada vez mais está adotando o secularismo como visão de mundo. Onde muitos jovens olham para a Bíblia e já não creem mais como nós acreditávamos há alguns anos, porque o seu pai disse para você que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, os jovens hoje querem saber, me prove que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu não acho isso errado, é muito bom. Somos nós que devemos aprender a comunicar o Evangelho da maneira correta para essa geração. Então, um extremo são aqueles que têm a verdade presente, mas não são capazes de comunicá-la. E o outro extremo são aqueles que conhecem a geração, estudam sobre pós-modernidade, pluralismo, relativismo e etc., conhecem a geração que vivem, mas ao comunicarem a mensagem para essa geração, sabe o que fazem? Sacrificam a mensagem. E aí pregam qualquer coisa. Um falso evangelho. Para evitar esses 2 extremos, nós precisamos conhecer a mensagem e conhecer a geração que vivemos. E aí está um livro que eu sugiro. O livro se chama A Verdade. O organizador desse livro é um teólogo protestante muito respeitado no mundo teológico evangélico, chamado D.A. Carson, Donald Carson. E no primeiro capítulo do livro, ele já dá algumas características da nossa geração, dizendo que vivemos em uma geração onde o movimento da morte de Deus se tornou popular. A famosa frase de Nietzsche, você lembra? Deus está morto. Se tornou popular nessa geração. Você vive também na geração do pluralismo religioso, como eu já disse. A geração que, de acordo com o terceiro tópico, dá muito valor para a imagem. Imagem. Não basta você ter só o conteúdo, você precisa apresentar esse conteúdo num rótulo também palatável. É lógico que ao apresentar um rótulo palatável, você não vai sacrificar princípios, mas você precisa ter o conteúdo e precisa ter uma imagem correta, coerente. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu amo essa igreja, é uma igreja extremamente preocupada com a ética, com a organização, com a imagem que essa igreja tem perante o mundo lá fora. E isso existe em todo o mundo corporativo, meus amigos. Ou você acha que o Starbucks, eu acredito que aqui também isso existiu,
começou a colocar o seu nome nos copos deles porque eles gostam de você. Não. É porque o Starbucks compreende, até mesmo por métodos e estudos do marketing e publicitários, que as pessoas não compram produto, as pessoas compram, sabe o quê? Valores. Valores que estão identificados com elas mesmas. Valores. Então a igreja adventista e você, no ato de comunicar o evangelho e a verdade presente dessa geração, precisa ter o conteúdo certo, mas também a imagem certa. Porque essa é uma geração que se preocupa com a imagem. Poderia citar muitos outros exemplos aí, eu vou passar aqui por isso. Esse é um outro livro escrito por um pastor adventista, que é o pastor Douglas Reis, chamado Explosão Y, onde ele também em um capítulo vai traçar várias características da sua geração, para você conhecê-la. Mas agora vamos responder a pergunta que eu deixei até agora suspensa. Qual é a verdade mais importante para a geração que nós vivemos? Qual é o pão, qual é o alimento que nós, como escravos de Jesus, devemos dar às pessoas aí fora? Sabe qual é? Se nós fazemos aquilo que na teologia chamam de paralelo linguístico e gramatical, esse texto é repetido várias vezes. E será pregado o evangelho, ou este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Mas a pergunta é, qual evangelho? Que evangelho é esse? Nós temos mais de 30 mil igrejas cristãs espalhadas hoje pelo mundo. Cada uma delas pregam o seu evangelho. E a pergunta é, que evangelho do reino é este que deveria ser pregado para que o fim viesse? A resposta está aqui, ó. Quando João, na ilha de Patmos, ele escreve o capítulo 14 do Apocalipse. Ele vai reproduzir praticamente as mesmas palavras de Jesus em Mateus 24, mudando apenas uma coisinha ou outra. E ele diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, o quê? Eterno. Então Jesus falou do evangelho do reino, João fala do evangelho eterno. Jesus disse que o evangelho do reino deveria ser pregado, João disse que o evangelho eterno deve ser pregado. Jesus disse que o evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações, João disse que o evangelho eterno deve ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Conclusão, sabe qual é o evangelho que deve ser pregado em nossa geração, para que o fim venha, que é a verdade mais importante para a sua época? Sabe que mensagem é essa? A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12. E a igreja adventista do 7º dia, eu quero mostrar para vocês, está extremamente comprometida com essa missão desde os seus primórdios. Aqui, por exemplo, na década de 1850, o pastor Andrews já havia dito, no tempo presente nenhuma porção das Sagradas Escrituras interessa mais profundamente a igreja de Cristo do que Apocalipse 14. Avançamos para o século 20, 1936, será que a igreja mudou? Pastor Francis Nichol agora vai dizer, a pedra de toque de nossa pregação são as 3 mensagens no livro do Apocalipse. O capítulo 14 proveu a nota tônica para o nosso movimento desde o seu início e agora. Após a passagem de todos esses anos, essas 3 mensagens têm ainda maior significado do que nunca antes. Então veja, século XIX, século XX, a igreja mantém a sua consciência missionária. E no século XXI? Porque hoje as coisas mudaram muito. A cultura mudou. A geração mudou. Será que a igreja mudou o seu foco missionário? Aí é a declaração do documento adventista, pelo menos em português, mais atual, teológico, publicado. O pastor Hans Larondel diz, as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, do 6 até o 12, expressam o último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem o seu evangelho eterno. Eu quero agora, para a gente concluir o sermão, compartilhar com vocês um dos textos de Ellen White que, no meu ponto de vista sobre esse tema,
talvez seja o mais importante de todos. Nós já entendemos aqui então que a verdade presente mais importante para essa época é a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Só que eu quero pegar isso e empurrar o assunto um pouquinho mais além. Eu poderia fazer isso pela Bíblia, mas para ganhar tempo, eu vou compartilhar com vocês essa citação. Eu preciso totalmente da sua atenção aqui agora. Olhe para esse texto e acompanhe o raciocínio. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, ele quem? O anjo. Qual anjo? Eu preciso muito dessa interação aqui para ver se você está entendendo o texto. Qual anjo que quando Jesus entrou no Santíssimo, ele enviou para o mundo? Qual anjo é esse? Não é o primeiro. Qual é? É o terceiro anjo, está aqui no texto. Vejam lá, quando ele entrou no Santíssimo, ele para na arca, diante da arca e envia um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Então é o terceiro anjo. Vamos continuar. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. O terceiro anjo encerra a sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora vem a parte mais importante, é aquela que eu quero que você note bem o que está dizendo. Ao dizer ele quem? Qual anjo? O terceiro anjo. Ao dizer ele, estas palavras aponta para o santuário celeste. A mente de todos os que abraçaram esta mensagem, qual mensagem? Do terceiro anjo, é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Se você não entendeu o que ela disse aqui no texto, eu vou tentar ilustrar isso para facilitar para você. O que ela disse é que até um dado momento da história, 1844 nós já sabemos, Jesus esteve no compartimento santo. Em seguida ele entra no Santíssimo e o texto diz que ele para diante da Arca da Aliança. Ao parar diante da arca, ele pega um pergaminho, coloca nas mãos do anjo. Que anjo mesmo que eu esqueci aqui agora? Que anjo que é? O terceiro anjo. E ele entrega o pergaminho nas mãos do terceiro anjo e diz: anjo, voe ao planeta Terra e envie a última mensagem de misericórdia aos habitantes do mundo. E ela conclui dizendo que o terceiro anjo, quando veio a esse mundo e anunciou a sua mensagem, todas as famílias que aqui viviam e abraçaram a mensagem do terceiro anjo, a mente deles atravessou a abóbada celestial e entrou com Jesus dentro do lugar santíssimo. Eu poderia hoje, para fazer você ganhar o seu tempo, ter entrado aqui nessa igreja, sentado aqui no banco e deixado essa imagem, que é uma das minhas favoritas, pregar o sermão de hoje para você. Se você pudesse ficar com uma coisa dessa mensagem de hoje, fique com essa imagem. Sabe por quê? Porque tem duas coisas que eu preciso dizer para concluir esse tema daqui. Duas coisas. Só há uma forma do diabo destruir um adventista do sétimo dia. Uma forma. Sabe como é? Tirando a sua mente de onde? Onde a mente de um adventista deveria estar hoje, de acordo com esse texto? Em que lugar? Não é no céu, não é só no santuário, porque o santuário tem dois compartimentos. A mente do povo de Deus hoje deveria estar em um lugar. Que lugar é esse? Santíssimo. A única forma do diabo destruir a fé de um adventista é tirando a sua mente do lugar santíssimo. E a conclusão que eu chego nesse sermão é a seguinte:
A batalha que todos nós vivemos hoje, nesse grande conflito entre o bem e o mal, é uma guerra que está sendo processada na sua mente. O diabo quer tomar controle da sua mente e Jesus quer assumir o controle da sua mente. Porque a mente é a capital, é o governo de todo o seu corpo. O diabo tem acesso à sua mente diretamente falando, sim ou não? Diretamente sim? Não, diretamente não. Mas indiretamente o diabo pode acessar a sua mente, sim ou não? Como que o diabo acessa a mente de um ser humano de maneira indireta? Através daquilo que nós chamamos de avenidas da alma. Dependendo do que você está comendo, assistindo, ouvindo, os lugares que você frequenta, você está decidindo consagrar a sua mente a Deus ou ao diabo. Me desculpe, mas essa é a verdade. É por isso que em um dos apelos mais espetaculares, no meu ponto de vista, que eu encontro na Bíblia, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu quase vejo Paulo implorando. Lá no Brasil a gente tem uma expressão, não sei se vocês usam aqui também em Portugal, que é assim: eu imploro a vocês que pelo amor de Deus, é mais ou menos isso que Paulo está fazendo, que entreguem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele continua: e não vos conformeis com este século. Em outras palavras, você vive em uma geração que diz que sexo antes do casamento não tem problema? Não se conforme. Você vive em uma geração que diz que, independente da sua opção sexual, não há problema nenhum que você escolhe ser, não se conforme. Você vive em uma geração que promove o falar mal de um e do outro, fofoca, e acha que isso é normal dentro da igreja, não se conforme. Não se conforme. E ele continua: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mente transformada. Eu falei que eram duas coisas. O diabo só vai conseguir destruir você se tirar a sua mente do Santíssimo. Mas a segunda coisa é: qual é a única maneira da mente de um adventista hoje entrar dentro do Santíssimo com Jesus? Só uma forma. Está no texto que nós lemos. Qual é a única maneira da mente de um cristão hoje estar dentro do Santíssimo com o Senhor Jesus? Ninguém se arrisca? Guardar os mandamentos, será? A fé de Jesus, será? Isso está correto. Mas eu vou explicar de uma outra maneira. No texto que nós lemos de Ellen White, nós vimos que quando Jesus entrou dentro do Santíssimo, Ele mandou aqui para a terra, que anjo mesmo? O terceiro anjo, não foi? E aí o texto disse que todas as famílias aqui da terra, que abraçaram a mensagem do terceiro anjo, ou seja, que vivem a mensagem do terceiro anjo, que estudam a mensagem do terceiro anjo, que pregam a mensagem do terceiro anjo, a mente dessas pessoas entrou com Jesus no lugar santíssimo. Então a única maneira de você hoje, pela fé, viver dentro do Santíssimo com Jesus é conhecendo, vivendo e pregando que mensagem? A mensagem do terceiro anjo. Esta é a verdade mais importante para a sua geração, a verdade presente. E eu não tenho tempo de explicar para vocês aqui hoje o que é a mensagem do terceiro anjo, mas é isso daí. Isto é a mensagem do terceiro anjo. É isso. Eu concluí essa imagem a partir de um estudo profundo, durante muito tempo, da Bíblia e dos livros de Ellen White. E se nós, como adventistas do sétimo dia, entendêssemos isso daqui, não existiria fanáticos e liberais dentro da igreja. Sabe por quê? A mensagem do terceiro anjo é a mensagem mais completa que Deus já enviou para os seres humanos. Muitos pensam que pregar a mensagem do terceiro anjo
é só falar de profecias. E aí nós temos aqueles que só falam de besta, só falam de chifre, só falam de, enfim, só de desgraça, de... A mensagem do terceiro anjo, ela é o corpo, de acordo com Ellen White. Mas o corpo tem um cabeça, o corpo tem coração, o corpo tem as pernas, o corpo tem também um braço direito. Qual que é, por exemplo, o braço direito da mensagem do terceiro anjo, de acordo com o que nós vemos aí? Qual que é a mensagem do quê? De saúde. E aí dentro da igreja nós temos hoje dois extremos. Nós temos aqueles que parecem mais militantes veganos dentro da igreja, que acha que a igreja adventista do sétimo dia existe para falar de saúde, e faz congresso de saúde, aula de culinária, feira de saúde, e sobe no púlpito e fala de saúde, mas a pergunta é, cadê a mensagem? Nós não somos um hospital. Ela diz que a mensagem de saúde é a cunha de entrada, é o braço direito, mas não é a mensagem. Só que nós temos o outro extremo. O outro extremo são aqueles que, se pudessem, pegariam o braço, arrancariam do corpo e mandariam lá para o quinto dos infernos. Dizendo, né, aquele povo que diz assim, eu não sou salvo pelo que eu como, pelo que eu bebo, já ouviram esse aí? Então não importa, são os extremos. Se nós entendêssemos essa mensagem, não haveria divisões dentro da igreja adventista do sétimo dia. É a mensagem mais completa que Deus nos deu. Eu precisaria de uns 15 sermões pelo menos para explicar para vocês essa mensagem. Eu inclusive gravei no ano passado, no estúdio que o Rubem tem lá na região onde ele mora, eu gravei o estudo sistemático da mensagem dos três anjos. Ele já publicou no canal dele, Fé e Evidência, eu estou publicando no meu paulatinamente. Estou publicando aos poucos. Mas essa é a mensagem. E eu concluo, lendo essa citação, a última da mensagem de hoje. Por que será que Jesus não voltou? Ellen White diz, se todos os que trabalharam unidos na obra, em 1844, tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Sabe o que esse texto me leva a concluir? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque, infelizmente, nós ainda não temos uma igreja unida, uma igreja extremamente comprometida. Eu me refiro a membros agora, unidos, na missão de anunciar ao mundo a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Porque, de acordo com o que ela disse, se isso tivesse acontecido em 1844, o mundo todo já teria sido iluminado com a glória do Deus Todo-Poderoso. E eu acredito, e esse é o desafio para mim e para você aqui nessa manhã. Eu não sei você, amigos, mas eu estou cansado de viver nesse mundo. Estou cansado. Muitos de vocês aqui sabem, durante a pandemia, além dos muitos conhecidos que nós perdemos, amigos, irmãos de igreja, muitos de nós enfrentamos ainda desafios. Eu enfrentei um grande desafio com a minha esposa. No meio dessa pandemia terrível, a minha esposa ainda descobriu um câncer de mama, e muitos de vocês sabem da nossa história. Talvez não todos, mas muitos sabem. E foi um dos grandes desafios que nós tivemos na nossa vida. Uma grande decepção, inclusive. Coisas que nós planejávamos tiveram que ser adiadas, algumas situações que mudaram radicalmente. Além disso, parentes que faleceram, no caso do meu avô. É provável que muitos de vocês tenham perdido amigos, irmãos, familiares. Eu estou cansado de viver nesse mundo. E eu acredito, e eu almejo de todo o meu coração,
que nessa época da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós como cristãos, aqui nesse país, no mundo que vivemos, que nós assumamos o compromisso de estudar essa mensagem, de viver essa mensagem, de pregar essa mensagem e permitir que através de nós, que em nós, esse país e o mundo inteiro seja iluminado com a glória do Deus eterno e todo-poderoso. Que as pessoas conheçam a mensagem mais importante que Deus enviou para essa época, a mensagem do terceiro anjo. Eu oro para que daqui dessa igreja, Deus levante homens e mulheres que anunciem essa mensagem com intrepidez, com fé, com coragem, mas que acima de tudo, que vivam a mensagem do terceiro anjo e que a mente de vocês, a minha mente, seja consagrada no altar do Senhor e que nem o diabo, com toda a sua força das trevas, sejam capazes de nos desviar do lugar santíssimo. Que você e eu vivamos pela fé lá dentro com o Senhor Jesus, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.